E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos sobre cinética química e na aula passada nós vimos a equação de Arrhenius. Essa equação diz que o K é igual a vezes o Ezinho, esse Ezinho é elevado a menos a energia de ativação dividido por RT, certo? Então nós temos a equação de Arrhenius. Eu não sei qual é exatamente a notação de Arrhenius, como que se escreve Arrhenius. Acredito eu que seja isso aqui, tá? Bom, o importante é saber como que é a fórmula, que vocês vão anotar naquela fichinha lá que eu pedi para vocês anotarem. Onde vocês anotaram a equação da velocidade integrada para uma reação de ordem zero, de primeira ordem, segunda ordem, vocês vão escrever a da equação de Arrhenius também, que diz que o K é igual ao A vezes o Ezinho, e esse Ezinho é elevado a menos, né? Menos a energia de ativação dividido por RT, certo? Vimos que a velocidade de uma reação depende da temperatura, depende da energia de ativação, depende da colisão, bem como a orientação dessas colisões e também a frequência das mesmas, certo? Tudo bem. Aí nós vimos que esse K aumenta exponencialmente com a temperatura. E se o K aumenta, a velocidade também aumenta. Tá. Nesta aula, especificamente, nós iremos manipular esta equação. Quem for prestar ITA, quem for prestar IME, quem está numa faculdade que envolve os conceitos de química, tem que saber essa equação de Arrhenius, tá? Então, eu vou escrevê-la de uma outra forma. Eu vou aplicar o logaritmo neperiano. Se eu aplicar o logaritmo neperiano, eu posso dizer que esta equação de Arrhenius é equivalente a essa aqui que eu vou escrever. Ao ln de K vai ser igual ao ln de Azão vezes, tá? Vezes não, menos a energia de ativação dividido por R vezes 1 sobre a temperatura. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. São fórmulas equivalentes. Só vamos dar uma recordada, né? Quem é quem aqui? Esse Azão aqui é uma constante. É o fator de frequência que está relacionado com o número de colisões, bem como também a fração, né, das colisões que são verdadeiramente efetivas, que ocorrem com uma certa orientação, com uma certa geometria, né, uma geometria correta, uma orientação favorável, tá? E aí, esse Ezinho elevado a menos a energia de ativação dividido por RT é o quê? É a fração das moléculas que apresentam a energia mínima necessária para que a reação possa ocorrer. Então a gente tem que decorar essa equação aqui. O K é igual a A vezes o Ezinho, esse Ezinho elevado a menos a energia de ativação dividido por RT. Eu posso reescrever essa equação com a notação de logaritmo neperiano. Então vou colocar um ln na frente do K, então fica ln de K é igual. Vou colocar também o ln na frente do A, vai ficar ln de A. Aí isso aqui é exponencial, não é? Então eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Vai ficar menos a energia de ativação dividido por R vezes 1 dividido pela temperatura. Com essa fórmula aqui, nós conseguimos constatar, a gente percebe claramente o seguinte, que o logaritmo neperiano, né, desse K aqui, né, ele tem uma relação linear e decrescente com o recíproco da temperatura. Não entendi nada que você falou. O que você disse? Ó, isso aqui é só fazer uma análise da equação. O logaritmo neperiano do K aqui, é isso aqui, o ln de K, tem uma relação linear e decrescente com o recíproco da temperatura. A temperatura é T, não é?
Quem é o recíproco da temperatura? O recíproco da temperatura é 1 sobre T. Então, o logaritmo neperiano de K tem uma relação linear e decrescente. Linear porque não é ao quadrado, né? É elevado a 1. Então, por isso que é linear. Então, linear e decrescente. Por que decrescente? Porque o sinal aqui é negativo. Então, é linear e decrescente com o recíproco da temperatura. Em que o ln de A é o nosso coeficiente linear, né? Por que coeficiente linear? Porque o coeficiente linear é o que aparece, né, isolado, sozinho na nossa equação. Então, ln de A é o coeficiente linear, e aí o menos EAT dividido por R é o coeficiente angular, certo? Tá. Nós podemos também fazer uma outra análise. Se o exercício te fornecer duas constantes, lembra que a constante depende da temperatura. Então, se numa determinada temperatura você tem uma constante, se você alterar essa temperatura, né, seja aumentar ou diminuir, não importa. Se você alterar ela, modificar, você vai ter uma outra constante. Então, cada temperatura você tem uma constante. Então, se nós tivermos duas constantes, vamos supor que nós temos a constante 1 e nós temos uma outra constante aqui que eu vou chamar de K2. Então, K1 e K2. Para cada constante, eu vou ter uma certa temperatura. Então, para a constante K1, eu vou ter uma temperatura T1. Para uma constante K2, eu vou ter o quê? Vou ter uma temperatura T2. Então, existe uma maneira de você expressar essas constantes né, em relação às suas respectivas temperaturas. E qual é essa fórmula que relaciona duas constantes com as suas temperaturas? É a seguinte fórmula. É essa daqui, ó. Eu posso dizer que o logaritmo neperiano da constante K1 dividido por K2, tá? É igual ao quê? É igual a menos a energia de ativação, tá? Dividido por R vezes 1 dividido por T1, tá? 1 dividido por T1 menos 1 dividido por T2. Aqui, ó, para a constante K1 você vai ter uma temperatura T1. Para a constante K2 você vai ter essa outra temperatura T2, tá? Então, para finalizar, eu gosto toda hora de repetir porque aí você vai assimilando, né? Então, nós vimos, né, nós estamos continuando os nossos estudos sobre cinética e química e especificamente sobre a equação de Arrhenius. Nós vimos que a equação de Arrhenius diz o seguinte, que o K é igual ao Azão vezes o Ezinho, e esse Ezinho está elevado a menos a energia de ativação, dividido por RT. Quem é quem nessa fórmula? O Azão, esse Azão, né, ele é uma constante, melhor dizendo, é uma constante, é um fator de frequência. E esse fator de frequência está relacionado com o número de colisões que ocorre, certo? Número de colisões que ocorrem e também o que? Não só com o número de colisões que ocorrem, mas também com a fração, né, a fração das colisões que são verdadeiramente efetivas. Não basta quantidade, é preciso ter qualidade. Então por isso que nós falamos que esse é o fator de frequência, que relaciona o número de colisões e relaciona também, né, a fração das colisões que são verdadeiramente efetivas, que apresentam uma geometria correta, que apresentam uma orientação favorável. E aí, esse Ezinho elevado a menos a energia de ativação dividido por RT, isso daí, né, é o que? É a fração das moléculas que apresentam a energia mínima necessária para que uma reação possa verdadeiramente ocorrer, possa acontecer, tá? Aí nós vimos que nós podemos manipular esta equação de Arrhenius. A gente sabe que a equação de Arrhenius diz o seguinte, que o K é igual a A vezes E, esse E está elevado a menos a energia de ativação dividido por RT. No lugar desse K, eu vou colocar Ln de K. No lugar de Azão, eu vou pôr Ln de A. Aí menos a energia de ativação dividido por R vezes 1 dividido por T. O que eu fiz, não precisa decorar essa. Se você sabe a anterior, você por dedução você consegue essa daí. É só aplicar o logaritmo que você chega nessa equação. É uma manipulação algébrica, aí requer conhecimentos de matemática, tá?
Bom, e aí nós vimos que para cada constante eu vou ter uma certa temperatura. Então para uma constante K1 eu vou ter uma temperatura T1. Da mesma forma, para uma constante K2 eu vou ter uma temperatura T2. E nós podemos relacionar essas constantes com as suas respectivas temperaturas numa fórmula, que é essa daí que nós acabamos de ver, né, que diz o seguinte, que o logaritmo neperiano, que é o Ln, né, de K1 dividido por K2, vai ser o quê? Vai ser a menos a energia de ativação dividido por R vezes, abre parênteses, 1 dividido pela temperatura T1 menos 1 dividido pela temperatura T2, fecha parênteses. E eu esqueci de falar um negócio, na fórmula que a gente manipulou, né, colocou o logaritmo neperiano, Ln de K é igual a Ln, né, de ação menos a energia de ativação dividido por R vezes 1 dividido por T. Nessa equação, a gente consegue interpretá-la da seguinte forma, né, que o quê? Que o logaritmo neperiano de K, né, ele tem uma relação linear. O que é linear? Linear é que não é ao quadrado, é linear, né, de índice 1, de expoente 1. Então tem uma relação linear e decrescente. Por que decrescente? Vai diminuir por causa do sinal negativo, com o recíproco da temperatura. Por que recíproco da temperatura? Recíproco é o inverso da temperatura, né? Então se eu tenho T1, o recíproco de T1 vai ser 1 dividido por T1. Certo? Então é isso que nós vimos na equação de Arrhenius, tá? Não se esqueçam que a temperatura depende de tudo isso que eu falei, né? Desculpa, que a velocidade de uma reação, já que a gente está estudando cinética química, que a velocidade de uma reação depende da temperatura, depende da temperatura, depende da energia de ativação, depende das colisões que está relacionado com A aqui, bem como, né, o número de colisões, né, que é a frequência, né, a geometria, a orientação e tudo mais, tá? Muito obrigado!